E nessa aula está previsto que a gente tire as dúvidas de vocês, esclareça algumas questões que vocês, porventura, tenham. Nós já estamos no final da nossa disciplina. Essa disciplina é uma disciplina bem curtinha, vocês perceberam, e a gente, no sábado, finaliza ela, né, com o nosso encontro presencial. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês qual vai ser a nossa dinâmica, né? Hoje nós vamos só tirar dúvidas mesmo, e falar um pouquinho dos módulos, do conteúdo que foi visto, para a gente poder, no sábado, como vocês perceberam, essa disciplina é uma disciplina que todas as atividades são atividades do Moodle, que nós fizemos, que são os questionários ou quiz. Então, elas são atividades que já são autocorrigíveis, tá? Por isso que a gente optou, então, por na aula de sábado, a gente dar uma passada em todas as questões das atividades avaliativas, para que vocês possam entender cada sentença, por que ela é verdadeira, ela é falsa, nenhum dos questionários é completar com a palavra, né? Entender por que é tal item deve ser colocado ali naquela sentença e tudo mais, tá bom? Então, essa é a ideia do encontro de hoje e do encontro de sábado, tá? Hoje é um encontro para a gente tirar as dúvidas que, porventura, vocês tenham. Quem ainda não fez a atividade final e quiser conversar um pouquinho sobre algum conteúdo, também o momento é hoje. De qualquer forma, ele vai estar disponível para vocês até o final do sábado, né? Até as 23h59. Bom, enquanto isso, eu vou dar uma passada com vocês aqui, só para a gente relembrar os tópicos de cada módulo. Deixa eu abrir aqui. Quero mudar. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vou abrir aqui o nosso Moodle e aí a gente já vai dando uma olhadinha. Ei, perdi minha conexão aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Vou abrir a nossa disciplina aqui. Nossa disciplina começou. O link da aula de hoje está aqui no Moodle, né? Vocês já viram. A nossa disciplina. Cadê que é as datas, gente? Eita. No dia 18, né? No dia 18/10, nós tivemos a aula inaugural. E aí nós tivemos a participação da Larissa, que é uma aluna de doutorado, uma aluna minha de doutorado, ela deve ter comentado com vocês. Essa disciplina, o conteúdo dessa disciplina é um conteúdo que tem muito a ver com a pesquisa de doutorado dela, então foi muito interessante a experiência que ela teve de participar dessa disciplina, juntamente com uma outra estudante do PPG-Com. As duas participaram como tutoras, né, como estágio de docência, e a pesquisa delas foi sobre a temática da disciplina. Então, vocês perceberam que nos vídeos, né, elas participam dos vídeos, elas ministraram aulas, elas gravaram aulas sobre esse conteúdo, como parte da pesquisa que elas desenvolveram, tá? Então, pessoal, a primeira unidade introdutória, né? Nós seguimos o material da apostila, né? Então, o conteúdo da apostila. Então, nós tivemos a comunicação científica do surgimento à configuração atual. Essa unidade, ela é uma unidade que tem videoaulas. Nós tivemos aqui as videoaulas referente a esse conteúdo inicial, e, além disso, também materiais complementares com vídeos e tudo mais, para que vocês possam complementar o aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo dessa disciplina, falar de comunicação científica, é muito importante para a biblioteconomia, especialmente porque são os bibliotecários que intermediam todo o processo de comunicação científica entre os pesquisadores e
as formas de comunicar a pesquisa científica, como os periódicos científicos, né, as revistas, apresentação de trabalhos em eventos, criação de materiais, de dados de pesquisa. Hoje nós temos um cenário vasto de produtos e serviços que são produzidos ao longo das pesquisas e que podem estar disponíveis em algum lugar, abertamente ou com algum tipo de licença praticado. E todo esse processo de publicar o que é produzido no âmbito da ciência, a biblioteconomia, desde sempre, foi responsável por estar intermediando todo esse processo. Então, por isso que essa disciplina faz parte do curso de vocês, tá? Ela é uma disciplina que não tem na grade presencial, mas eu acho que ela é uma disciplina fundamental. E então, assim, é um conteúdo que espero que vocês tenham gostado, tá? Bom, então a primeira unidade ela vai tratar da comunicação científica, né, desde o seu surgimento até a configuração atual. Então, tem aí alguns tópicos, fala de algumas questões históricas da comunicação científica que são bem interessantes, tá? Além de conceituar a comunicação científica. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Peraí. E aí, gente, quando a gente vai conceituar o que é comunicação científica, é importante também a gente entender, e aí tem os ciclos, né? Vocês viram que tem os ciclos também da comunicação científica, e todo esse processo aí envolvendo publicizar ou disponibilizar o conteúdo que foi produzido. Não só entre os pares, ou seja, dentro da academia, mas também com a comunidade de maneira geral. Esse modelo de comunicação científica aqui, inclusive, que está lá na apostila, né, ele é um modelo que ilustra o processo de comunicação científica, quando a gente traz a disseminação, no caso, a divulgação também científica, para o público em geral, e a comunicação para o público especializado, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque a linguagem é uma linguagem diferente. A forma de comunicar, ela precisa ser diferente, tá? Tem também essa figura aqui, que é uma figura interessante, que fala da conjuntura relacionada à comunicação científica, ou seja, quem são os atores envolvidos, quais são os processos, né, quais os termos, os conceitos, enfim, sobre o que ela versa, né? Então, quando a gente está no campo científico, nós temos aqui vários agentes que fazem parte. As instituições de pesquisa, como as universidades, os pesquisadores, os centros de pesquisa, que podem ser públicos ou privados, o governo, quando a gente fala, por exemplo, de financiamento de pesquisa, a sociedade, de maneira geral, que recebe e que usufrui das descobertas científicas, e temos a mídia, né, de diversos formatos, cada dia mais opções de formatos, onde nós temos um dos canais, né, um canal muito forte de divulgação científica, especialmente para o público em geral, tá? E aí, gente, pensando nessa questão também da produção dessa informação, a gente, né, o pesquisador produz essa informação por meio dos canais de comunicação, ele comunica essa informação e ela está disponível para ser utilizada por quem quer que seja, né? Só dando uma passada rápida aqui, tá? Nós tivemos também aqui, no final desse primeiro módulo, né? A aula 2, que é produção científica integrada, registrada, perdão, distinção entre termos relacionados, né? Então, assim, a importância, os canais formais e informais, a comunicação e divulgação científica diferenciando cada um deles, com também slides e videoaula. Esse material também foi produzido pelas meninas. Já começamos aqui a falar um pouco de IA, né? A gente atualizou essa disciplina da última vez que ela foi ofertada para agora, com a introdução do conteúdo de inteligência artificial, das tecnologias de uma forma mais
evidente, entendendo que hoje nós precisamos de trabalhar, de conversar sobre isso, principalmente quando a gente fala de comunicação científica. Tanto do ponto de vista do pesquisador que produz esse conteúdo e utiliza a inteligência artificial auxiliando no processo da produção, da geração e também da publicação desse conhecimento, né? Tivemos aí a primeira atividade avaliativa, que foi um questionário que vocês tinham que preencher, né? Na verdade, era uma de preenchimentos. Depois, na unidade 2 e 3, nós falamos de canais e fontes de comunicação em ciência, né? O ciclo da comunicação do conhecimento científico. Também com a videoaula e todo o conteúdo disponível. Aqui nós entramos com o conteúdo de ciência aberta, que é um conteúdo também que perpassa toda a questão da comunicação científica, e é muito importante também que vocês tenham contato com essa temática, que vocês conheçam essa temática, tá? Porque quando a gente fala de abrir a produção e todo o processo de criação do conhecimento científico, exige-se normas, regulações, melhores práticas, padrões. E isso faz parte também da atuação de vocês, tá bom? Então, tem um livro aqui, tem algumas informações, a iniciativa de Budapeste, enfim, alguns materiais disponíveis. E a atividade avaliativa da unidade 2 e 3, fechando com a unidade 4, que não tem uma atividade, que tem uma atividade específica, né, também, atividade avaliativa da unidade 4, e a atividade final, que é a atividade que está disponível, né? Se vocês seguiram direitinho todo o processo, vocês viram que a atividade final, ela deve ser finalizada agora no sábado, tá bom? Bom, e aí eu queria abrir agora para... Se as meninas já estão aqui, né? As tutoras, a Carla, a Larissa, a Poliana já entrou? A Poliana já entrou também. E aí eu queria que vocês, eu não sei qual das três que vai começar, para falar um pouquinho dessa primeira unidade, fazer algum comentário, e aí passar, depois cada uma vai falar um pouquinho da unidade 1, 2, depois da 3, 4, e da 2 e 3 e da 3, 4, né? E lembrando que no sábado elas vão corrigir com vocês esses questionários, tá? Hoje nós vamos só fazer uma passada geral sobre esse conteúdo e no sábado a gente corrige. E se vocês tiverem dúvidas também, já podem ir fazendo as perguntas específicas sobre o conteúdo, tá bom? Quem que vai começar, gente? Agora eu esqueci a divisão. É a Poliana? Não, sou eu, professora Carla. Beleza. Isso. Como a professora Laura falou, então essa unidade 1, a gente tem aí um assunto, né, que tem muito a ver com os conceitos e a origem da comunicação científica. Então, vocês têm que ficar bem atentos sobre o que é, né, a informação sobre essa comunicação científica. São 5 tópicos importantes que vocês têm que se ater a esse conteúdo dessa unidade 1, né? Vocês vão ter aí que ficar atentos, por exemplo, à indissociabilidade entre a ciência e a comunicação, como a professora Laura até falou aí, esse momento dessa abordagem vai ver a importância dessa associação, né, entre a ciência e a comunicação. Então, nessa atividade avaliativa do questionário, né, da unidade 1, vai trazer muito essa reflexão que vocês precisam ter sobre esse assunto, né? Também ficar atento aí sobre a questão do locus da comunicação científica, onde que ela está, como que ela é desenvolvida e a importância dessa articulação aí. E também traz as origens, como a professora falou, né? Principalmente a questão da linha histórica, onde o conteúdo da unidade 1 vai abordar muito assim, como que era a comunicação científica nos primórdios e como que essa comunicação está agora. Então, é uma linha do tempo entre a comunicação impressa e oral até a gente chegar nessa comunicação digital. Então, aí a gente faz esse resumo e é o que vai exigir de vocês lá
na resposta das questões avaliativas da unidade 1, iniciando aí com essa abordagem. E também esse questionário, né, vai trazer, então, essa relação, né, da produção científica com a comunicação científica. E também vem exigir de vocês esse conhecimento que vocês adquiriram durante os estudos dessa aula 2, essa importância da produção científica registrada. Então, isso vai exigir de vocês nessa primeira avaliação, que são as questões avaliativas dessa unidade 1. E também vocês precisam ficar atentos a também algo relacionado aos canais formais e informais da comunicação científica. Então, essa unidade, principalmente na aula 2, vai trazer essas informações e também buscar de vocês o entendimento sobre as mudanças da comunicação científica com o desenvolvimento tecnológico, né? E aí também vocês precisam ficar atentos ao conteúdo quando fala sobre comunicação e divulgação científica. Qual a aproximação da comunicação e da divulgação científica e também qual é a diferença? O que tem em comum e o que tem de diferente nessas perspectivas aí da comunicação e divulgação científica. Então, a professora pediu que a gente fizesse um resumo aí, né, professora, para vocês ficarem atentos ao que vai pedir no questionário, nessa avaliação da unidade 1, ao responder essas questões. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre as questões que estão lá na atividade avaliativa 1, que é da unidade 1, eu estou aqui à disposição, que eu puder, né, ajudar a esclarecer, se alguém teve alguma dificuldade em responder, em entender o enunciado e também os itens que é colocado nessa avaliação, eu estou à disposição, tá bom? Beleza, boa noite. Carla. Obrigada. Oi, Poli. Olá, Obrigada, boa Carla. noite. Olá. Vamos deixar, porque aí, Carla, o que eu tinha explicado é que a gente vai deixar para corrigir as atividades no sábado, tá? Sim. Então, hoje, as dúvidas vão ser mais gerais da disciplina, Okay. até porque eles estão preparando para fazer a atividade final. Então, essa atividade, que é a primeira, eles já devem ter feito, né? Já era para ter feito. E a próxima também, que é a Poliana vai dar uma passada também nas outras 2 semanas, né? Então, mas assim, nada impede que possa tirar dúvidas sobre a temática, até porque a atividade final ela é um resumão de tudo, né? Tá? Mas beleza, Mas então obrigada, aí Carla. eu estarei, né, igual a professora Laura falou, presente no sábado com vocês, e aí fazer, né, essa revisão, né, professora, desse questionário avaliativo, das questões avaliativas aí da unidade 1, tirar todas as dúvidas, para aqueles que ainda não tiverem feito o questionário da atividade final, já faça com mais propriedade, com mais segurança, para não ter nenhum problema, para alcançar a pontuação necessária, tá bom? Isso mesmo. Beleza. Obrigada, Carla. Nada. Então, dando continuidade, acrescentando aí, já pegando um link no que a Carla colocou, na segunda unidade é apresentado, né, essa diferença entre os conceitos de comunicação e divulgação científica. É importante estar com isso bem claro, né? Então, o texto colocado é muito importante, só reforçando com vocês, a leitura de todos os materiais disponibilizados, né? Assistir todos os vídeos, dar uma olhada lá nos slides que também estão disponíveis, e para além, buscar outras fontes, né? A gente está falando aqui de informação, a gente vive aí nessa era onde a gente tem acesso muito fácil, né, ao que a gente quiser aprender, ao conteúdo que a gente quiser aprofundar. Então, assim, usar esses materiais do ambiente virtual de aprendizagens como um início, né? Que a gente seja muito curioso, que tenha muita vontade de aprender.
Eu sempre falo muito isso nas minhas aulas, tanto no EAD como presenciais. A gente tem que viver com o aprendedor ligado, porque recursos a gente tem de sobra hoje, né? Principalmente com a internet. Então, com base no material que está disponível lá para vocês, estar com esses conceitos bem claro, né? E aí no material é abordado que comunicação e divulgação científica, né, são dois processos que possuem o intuito de difundir e compartilhar informações científicas. Eu estou pegando, inclusive, de um trecho lá, né, da videoaula. E aí, nesse conteúdo também, né, define a comunicação científica, né, como a troca de informações entre a comunidade científica de modo a tornar avanços e pesquisas conhecidas para a própria validação entre os pares. Então, assim, muito relacionado com essa validação mesmo por pares. Então, pesquisadores de uma determinada área, essa troca científica entre essa comunidade, digamos assim, mais fechada, né? Ao passo que a divulgação científica a gente pode considerar como algo mais geral, que seria o quê? Disseminar as informações para a sociedade como um todo, de modo que o cidadão comum tenha acesso ao conhecimento especializado, mas com o uso de linguagem, né, mais acessível para o público em geral. Eu sempre gosto também de falar nas minhas aulas, né, a gente associar palavras que nos ajudem. Então, assim, na avaliação e para a gente cimentar mesmo esse conhecimento no nosso cérebro, a gente pode pensar nessas palavrinhas, né? Então, comunicação científica, né? Validação entre os pares, divulgação científica, público em geral. Basicamente seria isso. E aí eu falo com essas palavrinhas aí, a gente consegue discorrer e consegue falar sobre cada um desses conceitos. E aí o material traz, né, até no formato de um infográfico. Eu não compartilhei a tela aqui com vocês, mas a gente vai relembrando, né? Que eu tenho certeza que vocês já leram, já estão estudando. Então, quando a gente fala da comunicação científica, né? Qual seria o público? A comunidade científica. Na divulgação científica, o público em geral. Linguagem, quando a gente fala de uma comunidade científica, a gente está falando de uma linguagem mais especializada, uma linguagem mais técnica, né? Por exemplo, vamos pensar em uma comunicação científica na área da saúde, mais especificamente na área da medicina. Então, assim, são termos bem próprios da área, né? E numa divulgação científica, a preocupação com essa linguagem mais clara e mais acessível para o público em geral. E aí o material traz, assim, inclusive alguns exemplos, achei bem interessante, né, de meios, né, considerando esse contexto de cada dessas categorias, né, os meios para a comunicação científica. Então, são congressos, artigos, né, revistas especializadas, periódicos. Ao passo que, na divulgação científica, veículos de massa, e aí a gente pode considerar TV, rádio, jornais e a própria internet. E aí, dentro desse contexto da internet, Twitter, blogs, YouTube e tantos outros canais aí para essa divulgação científica, né? E aí o material também traz alguns exemplos de, por exemplo, a revista Nature, né? O Google Acadêmico, e quando a gente fala da divulgação científica, traz alguns exemplos de blogs, né? O Instituto Serra Pilheira, que inclusive eu não conhecia, e aí eu dei uma passeada por lá, tem muito, muito material interessante, né, para a gente buscar aí temas relevantes. Então, assim, no geral, assim, o que eu acho que ficou muito mais forte com relação a essa unidade 2 seria essa diferenciação, está bem claro para vocês. Eu também estou à disposição aqui, qualquer dúvida, vocês podem me chamar e a gente vai trocar ideias aí. Nós vamos estar lá no sábado para esse encontro presencial, quando a gente vai fazer o fechamento da disciplina e de toda essa fala. Ok? Estou à disposição também, gente. Obrigada, A Polly. Larissa? Sim, Aqui, compartilhando certinho, deu certo aqui. Boa noite, pessoal. Aí a gente, para dar continuidade ao conteúdo, fazendo uma revisão, né, da unidade 4,
é interessante que a gente vai ter realmente o que é a literatura científica e as suas características. E é importante a gente voltar nessa, por mais que a gente tenha falado nas outras unidades, né, sobre o que é a literatura científica, tem as características gerais, mas aqui a gente tem realmente até as expressões mais utilizadas. Então, é importante para a gente identificar o que é realmente a literatura científica que gera essa comunicação científica, o que é a literatura e esse processo de comunicação. Então, é importante a gente voltar na unidade, começar a unidade 4, tendo os conhecimentos prévios das outras unidades, para que a gente entenda realmente como é que é o processo comunicacional dessa informação. E também, essa unidade, ela traz para a gente as principais agências de fomento, né, o que a gente tem aqui de pesquisa, principalmente no Brasil. Então, traz o que é o IBIT, a CAPES, o que o CNPq faz para a gente trabalhar com a pesquisa científica. É importante a gente saber o que a gente tem no âmbito ministerial, né, do governo federal, para que a gente compreenda como que a gente consegue fazer a pesquisa para desenvolver a literatura científica e, por sinal, por consequência, a comunicação científica no nosso país. Um ponto importante também dessa unidade é a conexão dela com a inteligência artificial. A gente começa também a compreender essa questão tecnológica ainda mais abrangente agora nas questões científicas. E é interessante a gente perceber que, embora, né, muito se fale da inteligência artificial, que ela tem demonstrado várias possibilidades na área acadêmica, na pesquisa e tal, a gente ainda atravessa uma questão ética, atravessa uma questão do como avaliar até que ponto, né, essa utilização da inteligência artificial ela é positiva na produção científica, na produção da literatura, e tem até uns slides lá na unidade que mostram, né, como é que é a interligação da IA na produção da literatura científica. E é até legal trazer que na UFG a gente já tem, né, o curso de inteligência artificial, e em uma das. A gente estava conversando no CELI, professora Laura, na especialização em letramento informacional, a gente tem um tópico sobre IA integrada, a informação. E aí, a gente agora pesquisando sobre como que a universidade tem lidado com a utilização, né, da tecnologia na pesquisa científica, porque não é só o simples uso do ChatGPT, é o como que a gente vai trazer isso realmente para a nossa realidade, sabendo se está utilizando a informação de forma ética ou não, como que a universidade ela tem tratado isso. E agora, uns tempos atrás, começou realmente a ter diretrizes, não só na UFG, mas em outras universidades, que amparam a utilização dessa tecnologia junto à pesquisa. Então, é uma unidade que, de certa forma, fecha, né, todo o conteúdo, traz realmente uma discussão bem atual para a comunicação científica, para a elaboração da literatura em si, e que vocês precisam estar atentos não só para essa disciplina, porque a gente começa a utilizar a informação integrada à IA em todo o contexto biblioteconômico. Então, dê uma olhada, façam as leituras para que consigam fazer, né, as questões propostas e tenham conhecimento realmente para a integração profissional de vocês. Isso mesmo, Larissa. Inclusive, eu aproveitei que o ensejo, divulguei aqui esse evento, que a Poliana até divulgou para mim ontem, né, Poliana? E aí eu não estava nem sabendo, porque eu não estava aqui, cheguei em Goiânia ontem à noite, e depois que eu fui ver, assim, que estava circulando já a divulgação desse evento na mídia e com os participantes, né, os palestrantes participantes, esse evento de amanhã aqui, que é um evento bem relevante. Por exemplo, o Ronaldo Lemos, que eu sigo, que eu acompanho há muito tempo, né, o que ele faz e tal.
trabalha muito a questão da regulação de IA e das mídias sociais, vai estar aqui em Goiânia, né? O Luc Ferry, que foi ministro da Educação na França, que tem um livro também, vários livros publicados, mas tem alguns que são mais conhecidos. Então, vai vir uma turma muito interessante aqui essa semana, esses 3 dias, né? Para poder falar de inteligência artificial, diretores de empresas, né? O vice-presidente da Google vai estar aí, o pessoal do curso de inteligência artificial da UFG também, que provavelmente eles devem estar na organização, vão estar mediando mesa, o professor Anderson e mais alguns outros aí. E é legal, principalmente porque nós estamos num momento também de construção, né? E teve o lançamento esse ano da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e essa estratégia, né, está recebendo, né, um aporte, né, financeiro gigantesco, não só do governo federal, mas também de empresas patrocinando ações, projetos envolvendo desenvolvimento de inteligência artificial em diversos campos do conhecimento, e Goiânia sai na vanguarda disso, com o primeiro curso de IA, e essas empresas, elas estão de olho, elas têm feito vários convênios com a UFG, e esse evento ele vem realmente para marcar o estado de Goiás em relação à inteligência artificial, né, como destaque mesmo, não só no Brasil, mas também no mundo. E eu fico muito feliz com isso, porque amplia muito a nossa visibilidade, né, do ponto de vista do conhecimento científico que está sendo produzido aqui sobre isso. E aí eu acho que a nossa área precisa se apropriar de espaços que estão, né, disponíveis aí para que possam ser ocupados. As pesquisas envolvendo biblioteconomia, envolvendo ciência da informação de maneira geral, comunicação científica, divulgação científica, e o impacto da inteligência artificial nessas questões aí. E aí, nessa disciplina especificamente, eu destaco a produção científica, né? Pensando aí nos periódicos, pensando aí nesses locais onde o pesquisador tem publicado o seu conteúdo, a sua pesquisa, o que ele tem desenvolvido. E a produção também, né? Durante a elaboração desse conhecimento, a gente usa a inteligência artificial hoje, né, de várias formas, mas a gente precisa de ter regulação disso, como usar e tal, e as universidades começam a se preparar para conseguir lidar com isso da melhor forma e dizer o que é adequado e o que não é. Bom, acho que é isso então, né, gente? Alguém queria complementar mais alguma coisa? Carla, Poliana, Larissa? Eu quero só complementar, professora Laura, a questão da perspectiva da inteligência artificial do investimento do governo do Estado, né? Eu estou lá na rede estadual e eu vejo que há um investimento do governo do Estado de Goiás, há uma visão bem interessante e que entende a importância de estar sempre colocando em discussão, né, essa perspectiva da inteligência artificial, e no âmbito educacional também, né? A gente tem visto muito assim, avanço, e eu acho interessante quando você falou sobre as empresas, né? O terceiro setor querendo vir para o público fazendo essa contribuição. A gente tem tido muitas visitas da Google na SEDUC, muitas visitas e buscando parceria, trazendo, né, inovações nessa perspectiva da educação e na utilização dessas ferramentas. Então, acho que isso é importante a gente ver que há um campo muito bom e a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar que essas pessoas que são influentes, essas pessoas que têm condições de investir, né, e está aí com o radar aí ativo, aproveitar essa oportunidade e entrar nisso, né? Estar junto com esse povo aí para a gente trazer para o benefício da ciência, né? A academia precisa caminhar junto, né? Principalmente em algumas áreas específicas de maneira mais forte, com esse patrocínio, com esses projetos interligados, né? Porque eu acho que isso só enriquece, né? O segundo setor participar de projetos na academia e vice-versa, e o terceiro setor também, né, com as ONGs, hoje pensando aí na questão climática, né, que é uma preocupação e que está aí na pauta também de tudo, inclusive de inteligência artificial, né, e aí realmente é bem interessante.
Até vou colaborar com a fala da Carla, que eu também trabalho com o SET, o FG, que dá amparo aos colégios tecnológicos de Goiás e às escolas do futuro. E a gente vê que realmente o Estado ele tem, falando de UFG, de universidade, de produção de conhecimento científico, e essa parceria universidade com a Secretaria do Governo é muito forte ligado à tecnologia e à IA. Então, a gente tem o professor Ricardo Limonde, da UFG, que nos dá amparo lá, e lá eu coordeno as bibliotecas, e o nosso material, o nosso acervo, ele é baseado em tecnologia, em inteligência artificial, tudo é pensado realmente para o desenvolvimento tecnológico. Então, isso é muito bom ver a universidade realmente sendo, né, vista e colocando em prática tudo que a gente vem estudando com a população, com a sociedade. É bem legal isso. E o investimento é muito grande quando se fala em inteligência artificial. Agora mesmo a gente estava avaliando livros com o pensamento a professora falou do meio ambiente, e eu procurando livros que falam de meio ambiente com tecnologia, tudo pensado realmente para a formação de alunos e pensando também nessa interligação com a universidade. É bem interessante. Eu também iria citar o professor Limonge, Larissa, então, só para a gente concluir O aqui, Limonge, realmente. o Limonge em Goiás, na UFG, ele está bem. Goiás, eu acho que já Brasil, né? Hoje eu estava Já conversando com passou. a reitora aqui em Anápolis, na Isso, Univogel, Ele a já gente está estava indo para conversando, fora. ele tá. Ele foi Então, um nome assim, forte para levar a IA, né, além da UFG. Tanto que eu estou em Brasília esses dias e aqui saiu a notícia do curso de IA na UNB. E aí a gente sempre tem, né, essa perspectiva, a UNB e a UFG, né, já está há muito tempo, já está indo para a segunda turma de IA. É bem legal isso, a gente vê que a UFG é forte com essa tem muita parte de coisa. tecnologia. Tem muita coisa dele disponível, né? Assim, dentro do que eu falei anteriormente, no YouTube. Então, assim, ele fala de muitas ferramentas. Às vezes a gente fala de IA, a gente fica com aquela muito. A gente associa ao chat GPT. Só o chat. E a gente, no contexto que nós estamos aqui, né, da pesquisa, ele fala muito, né, do SciSpace, do Perplexity, e aí, novamente, eu vou pegar a palavra curiosidade para a gente gravar aqui hoje. Então, assim, se você. E é uma habilidade importante para qualquer profissional do século XXI, né? A gente ser curioso, a gente querer ser inovador, criativo, para isso a gente precisa ter repertório. E a gente tem aí à disposição o próprio YouTube. Então, se você entrar lá e colocar sobre essas ferramentas de inteligência artificial mais voltadas, né, para a comunicação científica, para a divulgação científica, nós temos tantas e tutoriais gratuitos, né? E eu falo que ferramenta é um negócio que a gente precisa colocar a mão para a gente. Não adianta ouvir falar, você tem que ir lá e testar. Então, assim, seguindo nessa fala, então, do professor Limonge, eu deixo como uma dica, assim, para vocês, né, conhecerem outras IAs e nesse contexto que a gente está conversando aqui, né, da divulgação científica, da comunicação científica, para que a gente possa, de fato, surfar essa onda aí da inteligência artificial que a gente está vivendo. E o evento amanhã estarei lá, porque é um evento gratuito, e como a professora Laura colocou, né? É algo histórico que está acontecendo aqui no nosso estado e a gente precisa prestigiar. Se vocês tiverem oportunidade, a gente pode até disponibilizar o link aqui, né? Que a inscrição é gratuita. Pertinho aqui Programação de tá nós. maravilhosa. Programação tá Sim, maravilhosa, realmente. Vai até sábado, né? Não é? sim. De E 20 a onde vai ser? 22. Tá no Passeio Passeio das das Águas. Águas. É. Ah, no Campus Party. Sim, Pois Antes. é, eu tô nessa dúvida, que eu tô achando que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, que a Campus Party é. também começa hoje, né? É no Campus Isso, Party. então Ele faz parte do campus. É dentro? Ah, então, é, tá, eu fiquei. isso aí. Imaginei que fosse Legal. mesmo. Pronto, pois Isso é. aí. Dá para dar uma fugidinha lá, mesmo que seja um Tá. pouquinho, pelo menos para ver assim, o que está acontecendo, que eu acho que tem muita coisa boa, muita mesa redonda bacana, né? Muita Sim, discussão boa. sim. E aí, esses nomes que eu falei, por exemplo, o Ronaldo, ele é referência nacional em relação à questão da regulação, né? E vão Uhum. ter palestrantes internacionais também, muito bom.
Bom, gente, então agora a gente abre para dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, estamos à disposição da turma. Agradecer Boa as noite. meninas. Eu tenho Oi, uma Viviane, boa perguntinha. noite. Boa noite. Eu queria saber sobre o pré-print, né? Eu não tenho certeza se ele é um repositório apenas, se ele é uma Uhum, base de dados, porque ficou um pouco confuso isso. Eu nunca uhum, acessei o pré-print, mas uhum. eu cheguei a tentar publicar um artigo da minha outra graduação. Ele não É, foi aceito porque ele não é uma revisão de literatura sistemática, ele é apenas uma revisão comum. é. E eu enviei mensagem até para outra revista e perguntando isso, se eles aceitam uma revisão de literatura que não seja sistemática, ainda não me responderam. Só que lá eles colocam como uma das regras não divulgar no pré-print. Uhum. Então eu fiquei um pouco assim na dúvida exatamente sobre o que é, como é que funciona, se ele é uma base de dados, se ele é um repositório, se tem algum tipo de pré-requisito. Tá. Boa pergunta, Viviane. O pré-print, inclusive, tem esse conteúdo lá na apostila, né? Ele faz parte, inclusive, das temáticas quando a gente vai falar de ciência aberta. Por quê? Porque o pré-print ele é uma modalidade de uma forma de publicar, de colocar o seu trabalho disponível para o público. Qual a diferença dele para um artigo científico comum? Na verdade, é um texto científico, um manuscrito que você escreve sobre alguma pesquisa que você realizou, algum tema, né? Enfim, no caso, você está falando aí, por exemplo, uma revisão e tudo mais. E aí, você tem as plataformas de pré-print, assim como você tem, por exemplo, a revista científica. Só que essa plataforma, aqui eu estou compartilhando a tela aqui da plataforma da Cielo. A Cielo tem uma plataforma de pré-print. Então, é como se fosse uma base de pré-prints, que você vai depositar o seu pré-print lá, ele vai estar disponível, e aí, inclusive, aqui ela fala o seguinte: ó, pré-prints são manuscritos não avaliados por um periódico científico, ou já avaliados, mas em processo de publicação, desde que a revista aceite que durante o processo de publicação, esse trabalho seja publicado numa plataforma de pré-print. Tem revista que aceita que você publique nela um pré-print, ou seja, ela recebe pré-prints. Por que eu estou falando isso, que a revista recebe ou não? Porque o pré-print, quando você publica numa plataforma de pré-print, ele está disponível para o público, né? Seja ele especialista ou não. Observem aqui que é como se fosse um artigo científico. No entanto, ele não passou pelo processo de avaliação por pares, que é o que define, né, um artigo científico publicado em periódico tradicional. Tá? Então, o pré-print, você vai disponibilizar ele nessa plataforma ou em alguma outra. Tem plataformas temáticas por áreas do conhecimento. E a partir do momento que você disponibiliza, você faz um cadastro, preenche os metadados como se fosse um artigo científico. Título, autores, universidade, né, instituição, ORCID. E aí, quando você vai publicar, geralmente essas plataformas, elas atribuem, inclusive, um identificador persistente, que é o DOI. Você põe palavra-chave, você coloca resumo, você define qual é a licença que você vai praticar, né? E essa aqui do Cielo ainda tem aqui, ó, ela te dá a possibilidade de você, eu acho que ela relaciona artigos, e ainda a questão de download. E aí o pré-print, ele possibilita também que o público possa opinar sobre aquele trabalho. Você pode dar uma opinião, enriquecer esse trabalho, enfim, né? O público, de maneira geral, pode opinar sobre esse trabalho. Então, essa é a diferença do pré-print, por isso que fala pré-print, ou seja, antes de publicar, porque você vai depositar lá, você entende mas professora, mas qual seria a finalidade? Se você tem um texto que você acha que ele é um texto bacana, que você queria que ele estivesse disponível em algum lugar para as pessoas lerem, e que você também gostaria que quem for fazer uso desse texto possa citá-lo adequadamente, então
publica ele num pré-print. Porque aí ele vai facilitar a citação por parte de quem for utilizá-lo. Mas ele não é um artigo científico, porque ele não passou por avaliação de pares. Tá bom? Aqui tem as anotações, ó, tá vendo? Você pode avaliar o pré-print, ó, é disponível. É bem legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu passei esse da Cielo, porque ele é o que está disponível aqui para nós, em português, né? Mas tem plataforma de pré-print da ciência da informação, eu até esqueci como é que é o nome da nossa, uma mais conhecida, que é em inglês. Tem de várias áreas, e essa da Cielo, por exemplo, que você escolhe qual a área aqui, tá vendo? E aí, tem revistas, igual aqui, ó, Unbox, ó. E, revistas não, tem áreas do conhecimento que criam uma coleção de pré-prints relacionadas com algum evento científico. É muito interessante isso, porque você publica os trabalhos que foram apresentados no evento em formato de pré-print. Esse trabalho pode ser melhorado, né, pela plataforma, e depois o autor pode publicar esse trabalho numa revista, se a revista aceitar. Muitas revistas já começam a aceitar, tá? Vai depender da área do conhecimento, mas, em geral, na nossa área, por exemplo, as revistas já têm começado a aceitar a publicação de pré-print para ser avaliado por pares, ou seja, seria uma etapa posterior. Ah, legal, professora, obrigada. O meu artigo é na área de psicologia cognitiva, ligada a neurociências, e é um assunto que, na verdade, eu não sei se já começaram, mas não tinham até então começado a falar no Brasil sobre isso. Entendi. E eu achei interessante escrever em português, por isso que eu queria colocar numa revista que fosse latina, mas ela não foi aceita, então pode ser um caminho. Obrigada. Pode, com certeza. Aí você vem aqui, ó, nas ciências, ciências humanas, e aí você pode escolher. Eu acho que o nosso caso era ciências da saúde. A da saúde mesmo, né? A psicologia ela pode ser encaixada em mais de um lugar, mas onde eu fiz era da saúde. Tá, então, aí você pode vir aqui, fazer o login, e aí você pode publicar com palavra-chave e tal. O legal é que você coloca esse trabalho numa plataforma que vai ter um processo descritivo bem detalhado. Então, as pessoas vão achar esse trabalho, né, de alguma forma, entendeu? E eles têm algum tipo de processo de seleção? Não. Não? Não. É bom. É claro que eles visualizam, por exemplo, assim, eles fazem uma checagem pós-publicação para ver se não é um spam, alguma coisa, né? Mas, assim, não tem critério de avaliação do ponto de vista do conteúdo, não, tá? Tá bem, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Pode também levar as dúvidas para sábado, para a gente conversar. Aí, teve uma pergunta aqui em relação à atividade final. É o seguinte, pessoal, o que nós vamos corrigir no sábado vai ser a primeira atividade, a segunda e a terceira, ou seja, atividades relacionadas ao módulo 1, 2, 3, módulo 1, 2, 3 e 4. São as 3 atividades. A atividade final, ela é um consolidado de toda a disciplina. Só que como ela vai estar aberta ainda para que vocês façam, nós não vamos corrigir ela lá na nossa aula, a não ser que todos vocês queiram que lá na hora, vocês querem fazer, vai levar o computador, vocês vão fazer a atividade e a gente corrige. Porque se ficar alguém sem fazer, aí a gente não vai corrigir. Tá? Podemos verificar isso lá na hora, né? Se dá um tempinho para quem quiser fazer, ou já leva tudo pronto, já quiser, se a gente pode combinar aqui também agora, vocês que sabem. Eu acho muito que tem difícil gente que combinar isso com a turma toda, professora. Nem todos estão na reunião, nem todos estão no nosso grupo de WhatsApp. E eu e outras pessoas, nós vamos fazer segunda chamada, porque eu moro muito longe. Então, vocês não vão vir, né?
Não, eu moro muito longe, tem outras pessoas que também moram. Eu moro no interior do Entendi. Rio de Janeiro. E por ser Eu um lembro que você me feriado, a falou. passagem Uhum. estava muito cara. Entendi, entendi. Não, beleza, não tem problema, tá? Por isso que eu deixo essa flexibilidade também, para a gente poder ter como atender da melhor forma, né, as necessidades de cada um, entendendo que a EAD tem todas essas particularidades, né? Então, eu não quis fechar questão com vocês em relação a isso e deixar aberto até o final do dia 22, para a gente poder tirar as dúvidas, até porque as atividades anteriores à atividade final, elas têm conteúdo do que vai do questionário final, né? Então, já vai a pessoa já vai estar se preparando para o final também. Eu já fiz, eu achei bem tranquilo. Beleza, ótimo. Beleza. Mais alguém, gente? O pessoal está quietinho hoje, né? O pessoal tem muita coisa para entregar até dia 22, professora. Sério? Nossa, então essa disciplina foi uma mãe, né? Essa disciplina isso. foi melzinha chupeta. Nossa, foi perfeito. Foi Também achei ótimo. ótimo. Só questionário, enquanto a gente tem que entregar uma revisão, um glossário, que mais que a gente tem que entregar? Deve estar Uma aproveitando resenha. o feriadão aí para colocar tudo em dia, né? Aí Pois é. aproveita tudo. É, isso aí. Que bom, fico feliz. Importante é também aproveitar a disciplina, porque o conteúdo também é bem interessante. E vocês vão ver que ele perpassa várias outras. A disciplina de fontes de informação, as disciplinas mais para frente que vocês vão ver relacionadas com metadados, representação descritiva, porque tudo isso todo o processo descritivo desses materiais, né, da produção científica, eles passam por essas áreas que vocês estão aprendendo a fazer, como é que define, como é que classifica, enfim, Eu né? achei ótimo. Eu gosto muito de pesquisa. Então, para Ai, mim, foi assim, nossa, tem informações aqui que eu não conhecia, que legal. que Gostei muito. bom. Fico feliz. Coisa boa. Ah, quem dera se na minha graduação eu tivesse uma disciplina como essa, né, Poliana? Porque ela abre, nossa, muitos olhares aí, acho que ajuda muita gente aí, até nas futuras experiências que a Com turma vai certeza. ter. Então, É, realmente é um presentão. Aproveitar. isso aí. Mais alguém, gente? Kelly, não. A gente não vai corrigir a atividade final. Nós vamos corrigir as anteriores. Nós vamos passar pelas anteriores, tá? Afinal, ela vai estar disponível até o final do dia do sábado para vocês fazerem. E ela é um consolidado das anteriores. Então, a gente vai trabalhar com a atividade avaliativa 1, 2 e 3, tá? Mas Durante tem a uma aula questão presencial. lá com uma alternativa bem confusa. É? Tá, ela tá confusa, tá cortada, aquela alternativa não tá fluida. Parece que foi um recortado e colado que não ficou bem encaixado. Uma das opções. De qual atividade que você fala, Viviane? Da atividade final, Da final? questão, eu acho que foi 5. A resposta que é bem grande, até uma das respostas, qual era a correta? Uma Ah, delas era bem grande e estava bem truncada. tá. Eu vou anotar aqui que eu vou dar uma olhadinha. E aí eu te dou um retorno, tá? Tá bom. Número 5? Eu acho que é a número 5, não tenho certeza. Tá. Beleza. Olha lá. Mais alguém, pessoal? Foi a número 5 mesmo, professor. Foi? Tá, Foi. beleza, eu vou olhar. Pode levar, Kelly, o documento, mas no seu ambiente também você tem acesso, não tem? Já ao desempenho? Então, aí você pode entrar lá também na hora, né? Pelo celular, ou não sei se você vai levar computador, e pode ir vendo, comparando o que você errou, o que você acertou, tá?
Mais alguém, pessoal? Vai ser... Ô, Antônio, vai ser no auditório? Que tamanho que é essa turma? Você pode me falar, por favor? Professora, no último encontro nós tivemos cerca de uns entre 40, agora eu não lembro de cabeça, mas eram uns 47 a 60 pessoas, mais ou menos. 45 a 60 pessoas, mais ou menos. Qual sala que então vai ser alocada para nós a partir das 8 no sábado? Professora, se for na FIC, a gente consegue dividir, assim, a gente consegue dividir ou na sala 4 e na sala 5, ali na sala de aula, ou aproveitar o Labicon, que ele já vai estar em uso antes, né, por conta da apresentação das chapas, ele comporta um número maior de pessoas. Agora eu não sei se ele serve para a sua dinâmica. Não, mas é porque assim, a gente só precisa de. A gente não vai usar computador nem nada. Essa quantidade, então, o auditório vai estar reservado para nós? Vai estar. Pode ser no auditório, então, às 8? Claro, com certeza. Na verdade, às 8 não, professor, eu vou mandar o cronograma, porque das 8 às 8h30 vai ter a apresentação das chapas que concorrem à direção da FIC. Às 8h30 vai estar, a partir das 8h30 vai ser a sua atividade. Tá, beleza. Então é bom que a gente já fica sabendo, viu, gente? Então, nós vamos começar às 8h30, mas é bom chegar às 8 para a gente poder deixar tudo arrumadinho. Então, já vamos deixar definido que vai ser no auditório, porque nós não vamos dividir a turma, Antônio. Nesse caso aqui, nós vamos ficar todas juntas, tá? Combinado, então. Então, você já fica sabendo, tá, gente? Que a primeira atividade de sábado vai ser no auditório da FIC. Mas aí também o Antônio vai mandar um comunicado até lá. Tá bom? E, professora Laura, no caso da segunda chamada, então não deve haver esse mesmo encontro, né, de revisão com vocês, não é isso? Não Tá tem. bem. Tá. Aí, no caso, seria esse de hoje mesmo. Tá. Pessoal, então, um bom descanso para vocês, restinho de dia e de noite, bom feriado, até sábado, e qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Meninas, obrigada, Carla, obrigada, Poliana, obrigada, Larissa.